Como estava falando, passou por aqui alguns preletores dessa série. Deus me deu uma responsabilidade muito grande de estar encerrando a série sobre o amor de Deus. Passou por aqui o Miguel, pastor Miguel. Ele falou sobre o amor de Deus pelo pecador. E Deus começou a ministrar o meu coração acerca disso, porque Jesus, Ele foi o segundo Adão. Foi através de Jesus que hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos da cruz. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos em nossos pecados e em nossos delitos. E eu começo a ver na história de Jesus o amor que ele tinha pelo pecador, e uma certa feita ele estava ministrando para a multidão. Mas ele pegou e falou assim: não, eu vou ter que atravessar o mar. E ele saiu dos holofotes, ele saiu do meio da multidão e foi até uma cidade, porque naquela cidade havia um homem que estava perdido. Ele chega na cidade de Gadara. Aquele homem, ele andava por túmulos. Tentavam prender ele, mas ele quebrava as correntes porque ele estava endemoniado. Então Jesus, ele sai do holofote e por um amor tão grande, ele vai em direção àquele único homem e chega até aquele homem e liberta aquele homem. E sabe o que chama a atenção? Que Jesus, ele não viu o status, a situação que aquele homem se encontrava. Ele viu uma alma precisando de Jesus. E da mesma maneira foi comigo e com você. Porque quando eu começo a olhar para a minha história, antes de conhecer a palavra da cruz, eu vejo o amor de Jesus vindo em minha direção, mesmo eu vivendo em uma situação completamente fora da vontade de Deus. Mas quando Ele chega, Ele me encontra. E eu acredito que com você não foi diferente. Quando Ele te encontrou, a partir do momento que Ele te encontrou, tudo se fez novo. E depois, o presbítero Eduardo trouxe uma palavra aqui sobre família. O amor de Deus pela família, e nós sabemos que a família é um projeto de Deus, e que eu e você precisamos honrar a nossa família. Eu e você precisamos lutar pela nossa família. E isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vemos Davi chegar na cidade onde estavam os familiares dele, e a família dele estar sequestrada pelos inimigos, e ele ora ao Senhor, pedindo direção: Senhor, se eu for atrás deles, eu vou conseguir resgatá-los. O Senhor vai, e Davi vai. Davi vai e traz de volta a sua família. Deus é aquele que ama a família, e nós precisamos amar a nossa família, orar pela nossa família, interceder pela nossa família e demonstrar o amor de Deus por nossa família. Mas também, na quarta-feira passada, o nosso pastor sênior, pastor Márcio, trouxe uma palavra aos nossos corações acerca de o amor de Deus pela palavra.
O que seria de nós sem a palavra de Deus? Essa palavra que traz esperança, essa palavra que nos fortalece em momentos de angústia, essa palavra que quando vem em nossa direção, ela nos direciona a viver uma vida de retidão diante do Deus que é manso e humilde de coração. Essa palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando nós amamos a palavra, no Salmo 119, 105 e 6 vai dizer que ela é mais doce do que o mel. Então quando nós começamos a entender o amor de Deus por nossas vidas, nós vemos que esse amor, ele transcende, ele nos constrange de uma tal maneira em que nós não vamos conseguir mensurar. Assim como João diz que ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Esse é o amor que Deus tem por nós, que faz nós começarmos a refletir: quem poderia fazer algo tão que nos deixa sem palavras por nós? E hoje eu tenho a responsabilidade de compartilhar com vocês de um momento da história que está em Lucas, no capítulo de número 10. Que é a parábola do bom samaritano. A Bíblia ela vai nos narrar que um doutor da lei ou intérprete da lei, ele se levanta com o objetivo de testar Jesus, né? Colocar Jesus à prova, e faz uma pergunta. Talvez essa pergunta muitas pessoas gostariam de ter a resposta. Ele pergunta para Jesus assim: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo ele, sabendo que ele estava querendo testar a Jesus, ele pega e fala: Jesus, retorna uma outra pergunta para ele. O que diz a lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu coração, com toda a sua alma, forças e seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, ainda querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo também. E certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, se aproximou, passou azeite
nas suas feridas, colocou ele no seu cavalo e levou até a hospedaria. Chegando na hospedaria, o que ele faz? Ele coloca aquele rapaz ali, entrega para o hospedeiro 2 denários e falou assim: se por acaso o gasto for maior, na minha volta eu vou pagar o que exceder o cuidado com esse ferido. Irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração algo que tem acontecido muito na nossa geração. A falta de empatia, a falta de altruísmo, e ele começou a fazer algumas perguntas. Mediante essa palavra, como que você tem agido com o seu próximo? Porque Jesus ele foi indagado pelo escriba ou doutor da lei, porque o desejo dele não era saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, mas ele queria testar Jesus. Mas Jesus, ele pergunta para ele, ele retorna uma pergunta para ele, e Jesus perguntou para mim isso também: você quer herdar a vida eterna, meu filho? O que você tem feito para alcançar esse objetivo? O que nós temos feito para alcançar esse objetivo? Porque nós vamos ver nessa parábola que Jesus ele vai decorrer que provavelmente o sacerdote e o levita, eles moravam em Jericó e ele estava vindo de Jerusalém, provavelmente tinha passado, o tempo dele estar no templo adorando ao Senhor, estava voltando para a sua casa. E de Jerusalém para Jericó é uma estrada montanhosa com várias deformidades. E também alguns historiadores dizem que é uma estrada, um caminho perigoso. E justamente nesse caminho, esse rapaz ele estava passando por essa cidade e ele foi assaltado e foi ferido por ladrões ali. E ele cai ali meio morto. Eu imagino o sacerdote, depois de vir de um momento maravilhoso de culto, descendo por aquele mesmo caminho, e ele olha para aquele homem caído para o chão, e qual que era esperado daquele sacerdote? O que era esperado dele? Que ele o quê? Ajudasse. Quantas pessoas às vezes têm passado por nós, irmãos? E nós não temos tido discernimento de olhar para essas pessoas com um olhar que Jesus olharia. Porque Jesus ele é nosso modelo. Jesus é aquele em qual nós temos que nos espelhar, e o sacerdote, ele tinha tudo para talvez cumprir aquilo que ele tinha ministrado no templo. Mas o que acontece? Ele despreza aquele homem caído e continua a sua jornada. Logo em seguida vem o levita também, e o levita poderia ter uma outra atitude de ajudar aquele homem, ele não ajuda. E o interessante que historicamente os samaritanos e os judeus, eles tinham uma rixa, eles não se falavam, eles não se davam. E por incrível que pareça,
Quem que foi o cara que foi altruísta, que entendeu, quando viu aquele homem ali no chão, ele chega e ajuda aquele homem que estava necessitando de ajuda naquele momento. E agora eu quero tirar algumas lições com vocês acerca do quê? De compaixão, irmãos. O que é a compaixão? Porque a Bíblia vai falar que quando o samaritano olha para aquele homem, Jó, ele fala: e se compadeceu-se dele. Talvez quando nós passamos por alguém que está pedindo esmola, qual tem sido a nossa atitude, irmão? No centro, no farol. Ano passado eu ministrando na célula, e nós estávamos falando de semente, da importância da semente, de semear na vida das pessoas sem olhar a quem. E eu fui atender num momento de muito frio, igual está hoje. Eu fui atender um cliente lá em São Paulo. Eu tinha ministrado na terça-feira sobre semear, e que semear às vezes não é só dinheiro. Aí quando eu chego no semáforo lá em São Paulo, eu vi um menino, um frio, e eu estava com um macacão de resgate, que ele é grosso, e eu estava com uma blusa, com uma jaqueta. E quando eu olhei aquele menino, o que veio à minha mente? A ministração da célula de terça-feira sobre semear. E o Espírito Santo falou para mim assim: tira a sua blusa e dá para ele. Eu falei assim: Deus, não. Essa blusa foi minha mãe que deu para mim, eu vou doar. E foi muito rápido isso. Em questão de segundos, o Espírito Santo começou a fritar na minha mente: dá a sua blusa para ele. E o menino, ele começou a vir e veio na direção do meu carro para pedir alguma coisa. Eu peguei, abaixei o vidro, tirei a blusa. Ele falou assim: tio, me dá uma moeda? Eu falei assim: eu não tenho moeda, mas toma essa blusa para você. Eu entreguei a blusa para ele. Ele abriu um sorriso que eu não esqueço até hoje. Ele pegou a blusa, colocou a blusa e se agasalhou e falou: tio, muito obrigado. Sabe, irmão, às vezes nós temos que ter um pouco mais de sensibilidade pelas pessoas. O Evangelho é isso. O Evangelho é nós olharmos para as pessoas que estão necessitando e ser aquele que vai semear na vida delas. E muitas vezes nós pensamos que semente é só dinheiro, pastor. Mas às vezes nós precisamos semear o nosso tempo para as pessoas, semear a oração para as pessoas, semear uma visita para as pessoas, porque às vezes as pessoas estão precisando não somente de dinheiro, recurso financeiro ou uma cesta básica, mas só do fato de você se importar com ela vai sentir o amor de Deus sendo transbordado. E é isso que precisamos entender, que se importar faz parte do cristianismo. Porque se eu me importo, eu vou querer saber como que você está, Pedro. Se eu me importo, Gu, eu vou perguntar para você, Du, como que tá o Gui? O Gui está bem? Se eu se importo, eu vou querer saber como os meus irmãos estão. Agora, se eu não me importo, o que eu vou fazer? Eu vou ser um religioso e vou pregar na terça-feira, vou pregar na quarta-feira, vou pregar no domingo e vou passar de largo quando o meu irmão estiver precisando. E foi isso que o sacerdote fez, irmãos.
Ele viu o rapaz caído, mas ele não deu atenção devida para aquele que estava necessitando. E é isso que nós como igreja precisamos entender, começar a ter o discernimento de se preocupar com o nosso irmão. E aquele escriba, para se justificar, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E às vezes essa é a nossa pergunta. Porque tem 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Mas amar ao próximo como? A si mesmo. Mas quem é o próximo? Às vezes o próximo não é aquela pessoa que você ama, Miguel. Talvez o próximo é o seu inimigo. Talvez o próximo é aquele seu concorrente que está puxando o seu tapete no trabalho. Talvez esse é o próximo. Talvez o próximo é aquele cara que te feriu e que às vezes você precisa se retratar com ele. Talvez o próximo é aquele que você não quer conversar mais. Talvez o próximo é aquele que te machucou, que te decepcionou. Talvez esse é o próximo que você precisa derramar do amor de Deus sobre a vida dele. Por quê? Para um judeu, sabe qual é a oração do judeu para os samaritanos? Que os samaritanos não vivessem a vida futura. Os judeus não se davam com o samaritano, mas o samaritano, e Jesus, ele foi muito intencional naquilo que ele estava falando, porque Jesus, ele sempre vai ser intencional, e ele pega e fala que foi o samaritano. Ele pergunta de novo para o escriba ali: mas e aí, quem que você acha que fez o certo? Aí o escriba teve que o quê? Reconhecer e falar assim: realmente, foi o judeu. Irmãos, e amar, quando nós falamos de amor, irmãos, é uma decisão. Eu decido amar o próximo. Eu decido odiar o meu irmão. É uma decisão. Mas quando eu começar a decidir amar o meu próximo como a mim mesmo, sabe o que vai acontecer? Todos os benefícios que acontecem na minha vida vai começar a acontecer na vida do meu próximo também. E o amor, irmão, é algo sensacional. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não fala mal. O amor, ele nos constrange a ser pacificador. O amor, ele nos constrange a fazer, sabe o que? A perdoar, irmãos. Se você ama, você não vai guardar ressentimento de ninguém. E automaticamente aquelas pessoas que te feriram, você vai amar elas. E hoje em dia, irmãos, ter esse sentimento de altruísmo, de querer ver o bem do outro, sem querer nada em troca, está muito difícil, está escasso, porque às vezes nós olhamos a condição social da pessoa, às vezes nós olhamos se ele tem uma boa oratória, de que família ele é, às vezes nós olhamos se ele está no nosso hall de amizade, mas não foi isso que Jesus nos ensinou.
Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. E se você se ama, você não vai querer o mal para o seu irmão. Eu sei que essa é uma mensagem de reflexão. E é isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A importância de eu entender que amar o meu próximo faz com que eu se importe com quem senta do meu lado, se importe com quem está tomando um café na minha mesa. Que hoje em dia, irmãos, o celular tem roubado esses momentos de família, de mesa. Então, que você comece a se importar com o seu próximo, que também pode ser o seu pai, a sua irmã, sua mãe, o seu irmão, a sua irmã. Se importe com eles, porque isso é amar o próximo. Vocês estão entendendo ou não? Não vamos ser religiosos, porque os religiosos, eles falavam da boca para fora, mas o coração deles estava distante do Senhor. Agora aquele samaritano, o que ele fez? Ele não falou nada, ele simplesmente usou a atitude. Então amar é uma atitude, eu tenho a ação de amar. Então quando eu amo alguém, eu vou expressar através de ações. Então que nós venhamos entender esse amor. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer por mim, para morrer por você. E quando nós entendemos isso, nós vemos o quanto nós precisamos melhorar como cristãos. Esse foi o sentimento que veio ao meu coração essa semana. Para me ministrar essa palavra hoje aqui, eu pedi muito perdão ao Senhor, porque eu preciso melhorar muito para entender esse amor. Eu preciso melhorar muito como filho, como esposo, como pai, como amigo, e começar a expressar esse amor para aqueles que precisam conhecer o que eu conheci, que é um amor tão grande, inenarrável. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você refletisse sobre tudo que nós aprendemos nessa série. Porque quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos praticar ela também. E essa semana o Espírito Santo começou a ministrar meu coração sobre isso, e eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu preciso melhorar. Me ajude a melhorar, Senhor. Me ajude a ser melhor e se importar com o meu próximo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração comigo. Espírito Santo, essa noite eu quero primeiramente te agradecer, Pai,